Capítulo 1377. Poderes Ancestrais, Parte 1. Que porra é essa? Litz e o vampiro primogênito pensaram em uníssono, mas por razões totalmente diferentes. O primeiro porque as palavras de Solus não faziam sentido e o último porque suas próprias formações mágicas se recusaram a obedecer aos seus comandos. Matrizes eram apenas feitiços permanentes sem personalidade ou vontade própria, mas Vadion podia sentir o rancor sendo jogado em seu rosto enquanto o desafiavam repetidas vezes. Alguém usou magia proibida para transformar minha própria cidade em um objeto amaldiçoado. Ele pensou enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Se o campo de matrizes realmente tivesse ganhado vida, não havia como prever os danos que poderiam causar. O grupo só precisou seguir o eco dos gritos desesperados para descobrir que a Academia Segunda Vida havia sido atacada. Foi o lugar onde recentemente transformados em mortos-vivos aprenderam como se alimentar de suas vítimas sem matá-las. Até as damas brancas poderiam poupar a vida de uma criança depois de aprenderem como controlar a fome e o fluxo de força vital. Isso não faz nenhum sentido. Reforcei tanto as proteções da academia que elas se equiparam às das fronteiras da cidade. No entanto, nada impediu os intrusos de abrir um buraco em suas grossas paredes e conjuntos. Os anciões encarregados de ensinar ficaram gravemente feridos e a maioria deles já estaria morta se não fosse pelos seus poderosos núcleos de sangue que lhes concediam habilidades de regeneração misteriosas. Vadion não teve tempo de parar e inspecionar o campo de batalha, mas entre seus sentidos aprimorados e sua rica experiência de batalha, o primogênito ganhou uma compreensão aproximada da ameaça em questão. Sem as matrizes os bloqueando, no momento em que Vadion alcançou a retaguarda dos invasores, eles já haviam cruzado as fronteiras da cidade e estavam jogando os mortos-vivos recém-nascidos através de enormes corredores dimensionais. Mais bobagem. Se a matriz de selamento dimensional ao redor da cidade também caiu, porque eles não abriram os portões de dobra na frente da academia e perderam tempo vindo que. Além disso, como podem meros humanos ter infligido feridas tão terríveis aos mais velhos? Ele pensou. Mesmo de uma grande distância, Vadion podia ver claramente as figuras humanoides maltratando os reféns como se fossem bonecos de pano, embora alguns dos mortos-vivos pesassem mais de 100 quilos. A resposta a todas as suas perguntas atingiu o primogênito como um soco no estômago e o atingiu fisicamente com muito mais força do que isso. No momento em que os sequestradores o viram, eles lançaram o feitiço quadridimensional de nível 4, Espaço Colapso. Junto com os grandes túneis dimensionais para a fuga, o grupo criou várias fissuras dimensionais do tamanho de um furo que criavam um caminho dos portões até a cidade. Eles eram tão pequenos comparados à energia que irradiava da massa de corpos e feitiços na frente de Vadion que sua visão da vida não conseguiu notar os minúsculos rasgos no espaço ao redor da cidade. O espaço colapsado era fiel ao seu nome, fazendo com que os feitiços dimensionais implodissem sobre si mesmos e depois explodissem com energia comparável a vários feitiços de nível 5 liberados ao mesmo tempo. Usar magia dimensional no meio de um espaço colapsado era semelhante a adicionar mais feitiços de nível 5 à salva recebida, portanto suicida. Além disso, o espaço colapsado tornou impossível até mesmo para o melhor mago dimensional rastrear o ponto de fuga dos sequestradores. Droga, é por isso. Vadion gritou de dor quando a magia dimensional rasgou sua carne junto com o espaço que ocupava, exigindo toda a força de seu núcleo de sangue vermelho para evitar que as feridas se tornassem fatais. Eles demoraram a vir aqui para montar uma armadilha e encobrir seus rastros. Eles não puderam fazer isso dentro da cidade porque não conseguiram desativar a matriz de estabilidade dimensional. A explosão que devastou seu corpo desapareceu no ar no momento em que alcançou os limites da cidade, onde uma formação mágica manteve o espaço estável para evitar desmoronamentos. Essa foi uma boa jogada, mas não o suficiente. Vadion rosnou. A menos que sua cabeça fosse cortada ou seu coração destruído, qualquer outro ferimento levaria apenas um segundo para curar, deixando Vadion apenas com fome e raiva.
Ele deu um soco em um dos homens usando o equipamento fortemente encantado que ficou para trás para acionar a armadilha. O punho de Vladion carregava a velocidade e a energia de um trem de carga, mas o homem de cabelos loiros e oleosos o parou com facilidade. Uma fera? Vladion ficou pasmo. Agora que ele estava perto o suficiente, seu nariz sentiu o cheiro de uma besta imperador, assim como sua mão podia sentir que o corpo à sua frente pesava mais de 1 tonelada. E não do tipo fofo e fofinho, filho da puta. O homem loiro tinha uma voz grossa que ficou mais profunda à medida que suas mãos se transformaram em cabeças gêmeas de cobra no final de longos pescoços serpentinos. Eles engoliram os braços de Vladion até os ombros e depois morderam com toda a força. Se não fosse por sua armadura adamante, as presas do tamanho de uma espada longa teriam mergulhado em sua carne e liberado seu poderoso ácido. O homem loiro havia desaparecido, seu corpo esbelto substituído pelo de uma enorme hidra de 3 cabeças que tinha mais de 20 metros, 65,7, de altura. Os outros membros do grupo se mudaram também e preparado para lutar. Uma mulher se transformou em uma roc, uma fênix menor, enquanto outro homem assumiu a forma de uma esfinge, um grifo menor, e o último membro do grupo se transformou em uma arpia, um garuda menor. Eles não puderam escapar porque o colapso espacial bloqueou a magia dimensional e, a menos que cuidassem das testemunhas, fugir significaria apenas levar o inimigo de volta ao seu esconderijo. Lit, Nika e Scarlet escaparam da armadilha graças aos seus extraordinários sentidos místicos. Solos notou as fissuras dimensionais com sentido de mana e fez Lit seguir um caminho indireto, fazendo-o chegar em segundo lugar. Os olhos de Minadion, em vez disso, não apenas alertaram os Corpicores sobre as fissuras, mas também forneceram a ela uma lista de ameaças potenciais enquanto analisavam os inimigos e seus equipamentos. Infelizmente, ao contrário do que aconteceu entre Lit e Solos, não havia ligação mental entre os olhos e seu mestre, forçando Scarlet a ler as informações que o artefato trouxe à sua atenção. Eles são todos bestas imperadoras não despertas de uma linhagem inferior. Scarlet e Solos pensaram em uníssono. Seus núcleos de mana são azuis brilhantes com tons de violeta e sua força física está fora dos gráficos. Eles não estão no nível de um desperto, mas são muito mais fortes do que deveriam ser. O equipamento deles também é problemático. Enquanto Solos continuava sua análise, Scarlet foi forçada a guardar os olhos para evitar que fossem danificados. Um velhote, um gato, um filhote e uma sanguessuga? Isso deve ser fácil. A Hidra sabia quem era Vladion, mas a felicidade que corria em suas veias o deixava destemido. Capítulo 1378 Poderes Ancestrais, Parte 2. Quando a Hidra abriu sua terceira boca para falar, usando as outras duas para manter o oponente no lugar, ele também lançou uma rajada de fogo azul-violeta que atingiu o primogênito quase a queima-roupa. Desde quando Hidras pode usar chamas de origem? Vladion e os outros pensaram em uníssono. Lit desembainhou o VAR para dar tudo de si logo de cara. De acordo com Solos, entre seus equipamentos e seus poderes incomuns, essas bestas podem ser capazes de igualar sua força. A arpia, que tinha peito e rosto de mulher e o resto do corpo de um pássaro humanoide, empunhava cimitarras gêmeas com as mãos e os pés. A armadura Orixalcum que ela usava não impedia seus movimentos, nem as asas emplumadas em suas costas, permitindo-lhe voar com a graça de uma borboleta. Uma arpia é um garuda inferior. Se a Hidra pode usar chamas de origem como um dragão, então o que a arpia pode fazer como um garuda? Lit perguntou enquanto suas espadas se chocavam, mas Solos não tinha resposta para lhe oferecer. A criatura tinha mais de 4 metros, 13,2, de altura, mas graças à sua forma híbrida e ao impulso do ataque, Lit conseguiu empurrá-la para trás com a força do impacto. Você é realmente azarado, criança. Seu cheiro de dragão está afogado na fraqueza humana, tornando você apenas um híbrido imundo. Você é inútil para nós, caso contrário, você poderia ter vivido um pouco mais. Ela disse com um sorriso maroto.
Ela bloqueou o VAR segurando as lâminas curvas em suas mãos em forma de X, usando-as como um gancho para prender Lith enquanto as cimitarras em seus pés golpeavam a parte inferior de seu corpo indefeso. O filhote não perdeu tempo com piadas, deixando sua magia falar. Um pôr do sol final de nível 5 irrompeu de seu corpo, engolfando os lutadores em uma esfera abrasadora de chamas negras que feriu apenas a arpia. Ao mesmo tempo, ele lançou o feitiço Magia Espiritual de nível 2, mísseis mágicos. 5 dardos de energia esmeralda irromperam dos olhos abertos de Lith e foram direto para os sinais vitais da arpia. Seus olhos, garganta e ouvidos estavam expostos. Pôr do sol final ofereceu aos mísseis a cobertura perfeita e mesmo no caso de a armadura proteger sua cabeça também, não faria muito contra o ataque de força contundente do feitiço espiritual. Para grande surpresa de Lith, a arpia riu de sua morte iminente como se fosse a melhor piada de todas. Então, ela repeliu as chamas e os mísseis com um único bater de suas asas blindadas. Todo o seu corpo estava repleto de uma energia que fazia a magia de fusão parecer um truque de salão. Para piorar a situação, a mesma energia também percorreu seu equipamento, tornando o Orichalcum tão bom quanto Adamant e suas cimitarras capazes de lascar VAR. Que porra é essa? Lith perguntou depois de libertar a lâmina do torno cruel que havia aberto pequenas rachaduras ao longo da superfície de VAR. É o mesmo poder que os híbridos Abominação Grifon e Garuda usaram contra Night Solos, disse. Ok, e o que isso faz? Me bate Solos encolheu os ombros. Deuses, eu amo tanto a armadura dos Calevalker que poderia beijá-la. Solos se transforma em sua forma de luva, cobrindo os braços de Lith até o cotovelo. Outra das características da armadura Calevalker era a capacidade de cobrir totalmente não apenas o corpo híbrido de Lith, mas também de esconder as formas de batalha de Solos da vista, disfarçando-a como parte da armadura. A luva direita tinha agora 5 gemas, enquanto a esquerda tinha 2 delas, tornando-as ainda pálidas em comparação com as mãos de Menadion. No entanto, com sua luta com o Rei de Kolga, Solos aprendeu um truque bacana. As luvas começaram a sugar a energia do mundo circundante, enfraquecendo o redemoinho da vida e fortalecendo Lith ao mesmo tempo. Vamos dar a ela uma surpresa desagradável. Ela disse enquanto Lith abria sua boca e liberava um pilar violeta de chamas de origem. Que porra! O sorriso desapareceu do rosto da arpia enquanto sua força tremeluzia e ela acertava as chamas em seu peito, incapaz de evitá-las a tempo. Enquanto isso, Nika e Scarlet também entraram na briga. A escorpião acertou em cheio, usando um link mental para compartilhar com sua afilhada todas as informações que ela havia adquirido graças aos olhos. Redemoinho da vida é muito mais problemático do que chamas de origem em batalha porque pode ferir o inimigo e aprimorar seu usuário em vários níveis. Eu fico com a esfinge, você cuida do Rock. Tente não derramar o sangue dela. Se ela for como uma fênix, quanto mais ferida ela ficar, mais problemática ela se tornará. Como você pode pedir a um vampiro para não derramar sangue? Nika choramingou enquanto mudava sua estratégia de acordo com as dicas de Scarlet. Como se a Roca também tivesse participado da conversa telepática, ela transformou as penas marrons que cobriam seu corpo de águia em uma massa de chamas de origem ardentes. Eles eram um meio perfeito de ataque e defesa ao mesmo tempo. O vampiro sofreria danos sempre que atacasse, enquanto os ataques físicos do Rock agora danificariam não apenas o corpo de Nika, mas também sua mana e sua força vital. Olá, gato. Disse Trecion, a esfinge, com um sorriso maroto no rosto. As esfinges pareciam grifos, mas em vez do corpo de um leão tinham de um tigre e seu rosto e peito tinha características humanoides. Além disso, eles tinham uma longa juba dourada que lembrava cabelos listrados de preto, asas com penas da cor do arco-íris e vários espinhos envenenados na ponta da cauda. Olá, almoço. Scarlet respondeu. Apesar de sua aparência selvagem, as esfinges eram menores e mais fracas que os grifos. Seu tamanho correspondia ao de um Scorpicore desperto e a única coisa que herdaram de Tiris foi a habilidade de dominar todos os elementos.
Sem um professor, no entanto, tal habilidade era impossível de descobrir e as esfinges não despertas ainda acreditavam que sua linhagem não tinha nenhum poder especial. Pretion rugiu de indignação quando raios prateados percorreram seu corpo, aprimorando o feitiço de nível 5, Lua em colapso, para um nível de torre. Eu e minha boca grande. Nunca provoque inimigos desconhecidos, pensou Scarlet idiota enquanto ativava o feitiço espiritual defensivo armazenado dentro de seu colar. Lua em colapso era uma mistura de magia do ar e da terra, criando a segunda melhor coisa em relação à magia da gravidade, gerando poderosos campos eletromagnéticos. Eles não eram tão destrutivos quanto os campos gravitacionais distorcidos, mas eram muito mais controláveis. Redemoinho da vida permitiu que Pretion adicionasse um terceiro elemento, a água, que baixou a temperatura da magnetita e a transformou em um supercondutor. Também triplicou a eficiência de mana do feitiço, reduzindo seus requisitos e trazendo-o ao nível de um feitiço de gravidade real. Do outro lado do campo de batalha, a Hydra continuou respirando chamas de origem sem parar de suas 3 bocas, usando os pulmões que as cabeças compartilhavam para extrair ar suficiente para todos eles. Sério? Agarrar um vampiro pode ser uma boa jogada na história de um bardo, mas na vida real, é o pior plano de todos os tempos. Vadion sofreu todo o impacto do dano sem sequer se preocupar em se defender. Claro, a Hydra tinha uma força física excepcional, mas ele era o vampiro primogênito. Continua no próximo vídeo.